volta com o nosso Jornal da Cidade. E olha, o Hospital Infantil Varela Santiago, dirigido por Dr. Paulo Xavier, um ouvinte assíduo nosso, mandar um abraço para ele. O Hospital Infantil Varela Santiago está com um novo serviço. Serviço para tratar os pacientes que têm a chamada fissura lábio-palatina. E para falar sobre isso, eu recebo aqui o cirurgião bucomaxilofacial, doutor Adriano Rocha Germano. Bom dia, doutor Adriano, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje com vocês. O que é esse serviço, esse novo serviço do Hospital Infantil Varela Santiago, doutor Adriano? É um serviço, né? Na verdade, é um centro de atendimento, cujo objetivo é fazer um tratamento multidisciplinar completo ao paciente que apresenta fissura lábio-palatina. E como é que vai ser implantado, como é que está acontecendo esse serviço no Hospital Varela Santiago? E mais, como é que os pacientes podem chegar a esse serviço lá, doutor Adriano? Através do sistema de regulação é possível fazer o agendamento das consultas, né, diretamente no hospital e através das unidades básicas de saúde. Os pacientes vão para as unidades básicas. Lá nas unidades básicas eles fazem esse agendamento via sistema de regulação, de maneira informatizada. E aí eles procuram lá essa unidade que vai estar disponível no sistema de regulação e procura as especialidades envolvidas, né, no tratamento desses pacientes. E aí, assim, aí o que é que acontece? E aí, chegando lá, os pacientes vão ser examinados e eles vão ser incluídos, né, no centro de atendimento aos fissurados. E aí vai se escalonar aí um planejamento para eles, e esse planejamento vai ser executado até que ele saia por lá totalmente reabilitado. Doutor Adriano, a fissura do lábio palatino é uma pergunta bem didática. Ela é genética? O que é que acontece? Porque assim, as pessoas literalmente já nascem com ela, mas o que é que provoca essa fissura do lábio palatino? Isso, então existe o fator genético, ele é um fator extremamente marcante, né, para o aparecimento das fissuras. Então, existe assim famílias e mais famílias de fissurados, né? Então a relação, né, o potencial genético de transmitir de uma geração para outra, ele é muito forte realmente. Mas existem outros fatores, né? Fatores nutricionais, por exemplo, né, que podem aumentar a incidência dessa doença, né? dessa má formação. Então, por exemplo, um exemplo clássico é a carência de ácido fólico. Então, assim, entre outros fatores nutricionais, né, que existem, estima-se que a cada um nascimento, né, a cada 650 nascimentos, um paciente é portador de fissura lábio-palatal. E que no Nordeste brasileiro, Norte-Nordeste brasileiro, né, acredita-se que possa ser um número mais elevado, justamente em virtude de carências nutricionais e dificuldades na questão do acompanhamento pré-natal. Para quem ainda não sabe, ainda não entendeu essa fissura do lábio palatal, na verdade, é aquele caso, minha gente, quando você tem o lábio, digamos, cortado ao meio, dividido. Então, esse é o caso que todo mundo já deve conhecer. Como acontece o tratamento, doutor Adriano? É uma cirurgia simples, ou é algo mais do que uma cirurgia? A fissura, que é essa falta de união, né, do lábio, do rebordo alveolar, do palato. Então, existe uma classificação, né, que vai dando a gravidade da fissura, se é uni, se é bilateral, se envolve só lábio, se envolve o lábio e palato e aí por diante. Então, existe um efeito estético, né, um defeito estético, que isso gera problemas, digamos assim, psicológicos, né, no indivíduo. E existe os problemas funcionais, que é a alteração anatômica, a má formação vai provocar. Então, além dos problemas estéticos, há também os problemas funcionais. Então, a cirurgia, ela trabalha muito em cima, principalmente as cirurgias primárias, ela trabalha em cima, a cirurgia do lábio principalmente, ela trabalha em cima do problema estético. Mas, posteriormente, existem outros problemas que vão acontecendo e que precisam ser resolvidos. Então, o tratamento do fissurado, ele é um tratamento longo, né? Ele começa, né? Ele é identificado o problema ainda, idealmente, na vida intrauterina, né? Através do ultrassom.
Aí você já começa o aconselhamento para os familiares, orientações, e esse acompanhamento, ele, né, continua após o nascimento. Então, por volta de mais ou menos, a partir dos 6 meses de idade até 8 meses de idade, é feita uma primeira cirurgia, que é a cirurgia no lábio, que é a quelioplastia. Posteriormente, por volta de 12 meses até 16 meses, é feita a cirurgia no palato, que é a palatoplastia, né? E o paciente, né, segue para as próximas etapas, que são os tratamentos odontológicos. Então, passa pelos tratamentos odontológicos, principalmente a ortodontia, né? Ela passa a tomar de conta desse paciente por longos períodos, até chegar numa fase que é onde ele vai precisar de um enxerto ósseo. Esse enxerto ósseo no rebordo. Então, é feito um enxerto ósseo, né, na área onde tem dentes, na área onde tem a falha, e depois ele continua com a ortodontia, né? Mantendo aí, alinhando os dentes, dando forma ao arco, até chegar numa fase mais tardia, no final do seu crescimento, onde ele pode concluir o tratamento ou ele pode passar por uma outra cirurgia, que é a cirurgia ortognática, porque as cirurgias primárias, elas podem inibir o crescimento do osso maxilar. E aí, quando inibe esse crescimento do osso maxilar, você acaba tendo uma relação de discrepância, um osso que não cresceu adequadamente. Aí ele passa por uma quarta cirurgia, que é a cirurgia ortognática, para poder corrigir a posição dos maxilares. Além, né, de outras cirurgias que a gente chama de cirurgias que podem melhorar a questão estética e funcional, como alguma rinoplastia que ele possa precisar, entre outros. Então, tudo isso aí é do ponto de vista cirúrgico. Mas você tem ainda uma série de profissionais trabalhando paralelamente. Você tem um pediatra, né, você tem o otorrinolaringologista, você tem a fonoaudiologia, né, porque esses pacientes têm problemas de fala, né, então precisa trabalhar muito a questão da fonoaudiologia. Alguns têm problemas no ouvido, a audição não é boa, muitos têm infecções por repetição no ouvido, em virtude do palato aberto. Enfim, são muitos problemas que são gerados pela falha, né, pela alteração, pela má formação, que requer tratamento multidisciplinar. Né? Então, por isso que a intenção, né, é realmente ter um centro de tratamento para que não desestimule o paciente a abandonar o tratamento. Porque, como são muitas etapas e durante um longo período, ele precisa passar por todos os profissionais de maneira coordenada, de maneira que não se perca o time, né, dos seus procedimentos, porque os procedimentos eles têm um tempo certo de serem executados. E ao perder esse time, você põe a perder o resultado final daquele caso. Doutor Adriano, o senhor que integra essa equipe do Hospital Varela Santiago e agora esse setor específico para tratar pacientes com a fissura lábio-palatal. No caso específico, o senhor falou de 6 meses, 8 meses a primeira cirurgia. E o senhor trouxe todo o caminhar desse paciente. E esse caminhar vai até que idade, doutor Adriano? Se a gente pensar no paciente fazendo tudo no tempo certo. Então vai até os 18 anos. Até os 18 anos? Antes, até os 19. Né? Por volta dos 19, se a gente conseguir trabalhar toda a parte, podendo até um pouco mais se tiver algum tipo de cirurgia, digamos assim, de reparo. Uma rinoplastia, digamos assim, mais tardia, que precisa fazer algum reparo no nariz, né? Pode até ir um pouco mais, mas por volta de 18, 19 anos, ele estaria concluindo o seu tratamento, né? Desde que entre num período correto. O senhor falou sobre problemas funcionais que a fissura do lábio palatal provoca. A gente, quem é leigo, como eu, por exemplo, a gente observa só aquela questão estética, que não é muito agradável. Quais são os problemas funcionais que essa fissura provoca, doutor Adriano? São inúmeros. Então, dificuldade, por exemplo, de amamentação, o regurgitamento do alimento da boca para o nariz, e a passagem desses alimentos, desses líquidos, né, que como não existe nada que isole a boca do nariz, você acaba
gerando um ambiente propício ao desenvolvimento de alergias, infecções. Então, você tem lá sinusites repetitivas, rinite, né? Infecções no ouvido, infecções na garganta, problemas na fala, né? No desenvolvimento da fala, nos fonemas de maneira inadequada, capacidade mastigatória diminuída porque ele tem a irrupção dos dentes totalmente desordenada, fora de padrão. Então, problemas de deglutição, respiração. Então, uma série de problemas funcionais, né, relacionadas a essa alteração anatômica. Então, à medida que você corrige as alterações anatômicas também, elas podem gerar outros problemas que também precisam ser contornados. Então, por isso que é complexo o tratamento de um paciente com fissura palatal. O que acontece quando esse tratamento começa tardiamente? O senhor falou sobre 6, 8 meses para a primeira cirurgia. Mas a gente sabe que nem sempre o paciente que depende da rede pública, ele chega nesse tempo ideal para a primeira cirurgia. O que acontece quando o tratamento começa tardiamente, doutor Adriano? Então, como eu falei, existem várias etapas, né? E essas etapas, elas têm um tempo ideal de tratamento. Quando o paciente ele não, né, consegue realizar determinados tratamentos nessas etapas, você acaba perdendo um pouco do resultado, né? Então, vamos imaginar um paciente que demorou mais tempo para fechar um palato. Então, é um paciente que vai provavelmente ter mais problemas provenientes de um palato aberto por mais tempo, né? Um paciente que demorou muito tempo para iniciar o tratamento ortodôntico. Então, ele vai ter muito mais problemas para corrigir, muito mais defeitos, né, para corrigir com a ortodontia posteriormente. Além de ser mais trabalhoso, às vezes o resultado final você não consegue atingir do que seria o ideal, em virtude das limitações que o tempo de tratamento acabou provocando, né, por não ter tratado no tempo correto. Uma das coisas assim que a gente trabalha muito em cima do tempo, que é fundamental, né, é a questão do enxerto ósseo. Então, existe lá um período X, que a literatura já definiu como consenso, que esse enxerto ósseo deva acontecer antes, por exemplo, da irrupção de 2 dentes específicos lá. E aí, se você não trata, né, se você não faz essa enxertia nesse momento correto, então você acaba gerando alguns transtornos que precisam ser contornados mais para frente, mas não de uma maneira ideal. Então, assim, de fato, né, perder o time, isso vai gerar, né, vai ser ruim para o paciente, né, porque você acaba gerando problemas potenciais a mais e tornando o tratamento mais difícil para os profissionais. O Hospital Varela Santiago inaugurou semana passada esse serviço completo. A gente já tem outro tipo de serviço aqui no estado da rede pública, doutor Adriano? Olha, o estado, ele, durante muitos anos, ele mandou os pacientes fissurados para tratamento fora do domicílio. Então, destaca aí, a maior parte iam no início para Bauru e posteriormente para Recife. E os tratamentos de fissurados que eram feitos no Rio Grande do Norte eram tratamentos, digamos assim, individualizados. Um fazia uma parte, outro fazia outra parte, e assim, cada um ia picando o paciente, né, de maneira a não ter um serviço completo, né? Então, isso aconteceu durante muitos anos. Destaca-se aí que, por muitos anos, o Rio Grande do Norte foi dependente das cirurgias da Operação Sorriso, né? Isso. Aquelas cirurgias que ajudavam em alguma coisa, mas não resolviam o problema porque, como eu falei, o tratamento ele é muito longo. E aí os pacientes, eles acabavam com o lábio fechado, o palato fechado, mas todos os problemas inerentes a tudo isso não eram corrigidos, né? Então, o serviço hoje não, é diferente. Ele é um serviço multidisciplinar com toda a equipe montada, médicos, cirurgiões dentistas, fonoaudiologistas, nutricionistas, serviço social, psicólogos,
né? Fonoaudiólogos, então toda a equipe multidisciplinar montada, estruturada, com um protocolo definido, né? Com reuniões clínicas, né? Para discussão de casos, de tal forma que aquele paciente vai entrar lá e vai sair de lá com um plano de tratamento elaborado e baseado, digamos assim, nas melhores evidências científicas que nós temos hoje. Doutor Adriano Rocha Germano, cirurgião bucomaxilo e que integra essa equipe do Hospital Varela Santiago nesse novo serviço para tratar o paciente da fissura lábio-palatal. Doutor Adriano, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu imagino como as famílias, a angústia dessas famílias antes de ter um serviço completo como esse aqui no Rio Grande do Norte e, o mais importante, um serviço integrando a rede pública de saúde. Obrigada, doutor Adriano. Eu que agradeço e parabenizo aí o Hospital Varela Santiago, né, por ter abraçado essa causa, né, ter se sensibilizado no sentido de dar essa resposta à sociedade, né, o Hospital Varela Santiago, e também a Smile Train, a organização, né, a organização Train, né? Que tem, sem um financiamento dela, né, a gente não teria conseguido implantar esse serviço, né? Então, foi um investimento muito alto, né? Ainda está sendo um investimento muito alto que a Smile Train está dando, né, essa resposta aí, está nos permitindo aí a realizar a montagem do serviço. Bacana. Obrigada, doutor Adriano Rocha Germano. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E olha, antes da gente